Bem-vindos ao Empodera Mais, um programa de empoderamento. E hoje vamos falar sobre a alimentação saudável, sobre mitos e verdades. Vem comigo! Estamos hoje com a presença da doutora Caena Zarte. Seja muito bem-vinda, doutora, ao programa Empodera. É um prazer te receber aqui. Fique à vontade, se apresente para o nosso público. Obrigada, Andréia, pela oportunidade de estar aqui, de falar sobre um tema que eu gosto tanto, que é a nutrição, sobre hábitos mais saudáveis. E contando um pouquinho de quem eu sou e da minha trajetória, eu sou nutricionista formada pela Unicinos e tenho também mestrado em alimentação, nutrição e saúde pela URGS. E hoje eu atuo muito com o público feminino através da mudança para hábitos alimentares mais saudáveis, reeducação alimentar e através de melhora de sinais e sintomas com o uso dos alimentos de uma forma bem funcional. Que interessante, doutora, porque é um tema, uma pauta muito relevante para nós estarmos conversando com o nosso público Empodera, que é a parte da saúde, não só externa, mas também interna, né? Integrando todo esse ecossistema, né? Que nós temos que cuidar de um todo. E eu trouxe algumas perguntas importantes que vai também trazer bastante resposta para o pessoal sobre a nutrição, né? Sobre como é que é o teu olhar, como que tu pode trazer para nós, nos acrescentar, né, de conhecimento e de consciência alimentar para a gente estar passando para o pessoal. Como que tu enxerga a nutrição como uma ferramenta de autocuidado e autoestima? Uhum. Na verdade, a nutrição ela é um dos pilares do autocuidado, né? Quando a gente começa a fazer melhores escolhas, colocar para dentro do nosso corpo os alimentos que realmente fazem sentido, que têm nutrientes que vão ser benéficos, né, para várias partes e organismos do nosso corpo, a gente está fazendo um ato de autocuidado, né, de amor próprio com a gente mesmo. Então, trabalhar isso é muito importante para que a gente consiga desenvolver uma melhor autoimagem, né, e também um amor próprio mais genuíno, através da alimentação, que é algo que a gente faz diariamente. Sim, e é o pilar fundamental, né, porque Uhum, ele reflete na nossa saúde, na nossa disposição, no nosso rejuvenescimento, exato. é o reflexo também da nossa qualidade de pele, né, então tem Uhum. tudo a ver com a parte da autoestima. E existe alguma alimentação que possa reduzir a ansiedade ou melhorar o nosso humor, aumentar a disposição? Sim, com certeza. Tem vários alimentos que a gente introduzindo no na nossa rotina, na nossa alimentação, a gente consegue favorecer, melhora de humor, disposição, né. Então tem vários nutrientes importantes nesse sentido, como o ômega 3, que é presente em Sim, fontes vegetais, fontes animais também, como peixes, e a gente tem baixo consumo, né, desses nutrientes no nosso dia a dia. Então é super importante a gente reforçar isso. Outros nutrientes importantes também, magnésio, triptofano, que também ajudam no meu humor. sim. Então, a gente tendo alimentos fonte no nosso dia a dia, favorece, né, a gente ter uma melhor qualidade de vida, ter um rendimento melhor no nosso trabalho, estudo. Então, é super importante a gente adequar a alimentação ao que a gente quer no nosso dia a dia. Com certeza, e principalmente buscar um profissional, né, para essas Uhum. orientações, porque a gente vê muitas dicas na internet, muitas abordagens, mas para receber uma recomendação, eu acho que é muito importante tu, como especialista, ou, né, passar por uma avaliação e Uhum. investigar a fundo qual é que é o perfil desse paciente, né. Exato, Hum, porque na verdade nós somos individuais, né, então a gente tem que considerar uma forma bem, íntegra, né, tudo que a gente está passando naquele momento, o que a gente está precisando, recomendações, necessidades, avaliar os exames, né, tudo isso tem que ser considerado para que a gente consiga fazer uma prescrição adequada para aquela pessoa, né. até para quantificar, né, porque Isso. depende do resultado. Uhum. E tu acredita que uma boa alimentação, ela pode ser uma forma também de empoderamento? Com certeza, quando a gente faz melhores escolhas, a gente começa também a se sentir mais no controle, né, mais, enfim, com um bem-estar maior, né. Então é super importante isso, né, quando a gente não está cuidando da nossa alimentação de uma forma, com mais cuidado realmente, a gente se sente mais abatida, mais insatisfeita com a Sim. gente mesma. Então E é muito importante. é um empoderamento, é uma Uhum. autoestima conseguir
fazer, né, dar conta Exato. disso, de se alimentar bem, de escolher os melhores alimentos, né. Com certeza. Eu acho que a gente se sente muito feliz quando a gente consegue seguir uma dieta saudável, né, Uhum. porque hoje tem tantos atrativos, iFood, né, delivery, Sim, restaurantes maravilhosos e a gente tem sim. que, claro, ter os nossos momentos de lazer, né, Uhum. esse é um outro tema. Até que ponto, né, isso é positivo? Como é que a gente consegue, manter uma dieta e se permitir ao mesmo tempo, para que não fique tão restritivo, sabe, que tu não tenha aquele Uhum. peso na consciência de sair para jantar, de comer alguma coisa fora, isso pode? Sim, com certeza, faz muito sentido e é uma coisa que eu trabalho muito durante os atendimentos, da gente também se permitir e saber comer, né, de tudo em qualquer tipo de situação, sem se sentir culpada e também conseguindo encaixar esses alimentos de uma maneira que seja positiva, né. Então, o que que é mais importante nesse sentido? A gente ter uma alimentação bem variada, equilibrada na maior parte do tempo. Para que quando a gente vá, por exemplo, numa festa, num evento que tenha, várias coisas gostosas que a gente queira Sim. comer, que a gente possa se permitir comer, né, numa quantidade adequada, também sempre tentando praticar o controle, né. A gente tem várias estratégias que a gente usa também para diminuir essa ansiedade que a gente fica de comer algum alimento, né. Sim, Então, estar com uma alimentação bem adequada ao longo daquele dia, não ir para o evento com fome, né. Então, sempre tem um jeito da gente um conseguir jeitinho de conseguir, é, né, cumprir a nossa consumir, meta. né isso, consumir não também não ser um exagero, mas também poder aproveitar da melhor forma. E como nós podemos aprender a ouvir o nosso corpo de uma maneira mais intuitiva? Uhum. Isso é super importante. Eu vejo muito nas consultas que muitas pacientes, principalmente quando tem a rotina muito corrida, acabam se desconectando de si mesmas, né? Então não tem aquele tempo para conseguir perceber os sinais do corpo. E isso a gente só consegue resgatar quando a gente está no momento presente, quando a gente para, reflete, respira e consegue de fato ouvir o que o corpo está dizendo, né? Que nem, por exemplo, no meio de uma refeição se a gente come muito rápido, a gente não conseguiu captar o sinal de saciedade, né, que é algo que a gente consegue perceber. Quando o corpo já está saciado, ele manda aquele sinal de: "Tá, não preciso mais comer". Mas quando a gente está desconectado, está com o celular ali na hora da refeição, está vendo televisão, está conversando, a gente não percebe esse sinal e acaba comendo até 2, 3, 4 vezes mais do que seria Ah, necessário. então, comer de forma mais consciente, estar Com ali certeza. presente e não Uhum. na correria, no automático, a gente acaba comendo Exato. errado E e não rápido, né, mastiga não mastiga, direito, né, não não faz uma aproveita. boa digestão, uma boa absorção dos nutrientes. Então tudo isso influencia, não necessariamente a escolha do alimento, mas como tu está te alimentando, né, e Claro, o momento da refeição é muito importante. sim. E tem algum alimento que tu considera aliado no resultado de beleza, Uhum. na parte de bem-estar, de saúde? Ah, tem vários que são bem importantes, mas, por exemplo, frutas vermelhas, né, elas têm antioxidantes que são super importantes e a gente acaba consumindo pouco, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem essa preferência por outras frutas, então é algo que eu sempre friso muito, né, para os pacientes Uhum. tentarem incluir na sua alimentação morango, mirtilo, amora, que são frutas que às vezes é um pouco mais difícil de encontrar, mas vale muito a pena pelos benefícios, né. Abacate também é um super alimento, que a gente tem o hábito de consumir um pouco menos do que deveria, mas tem uma ótima fonte de gordura que faz bem para a pele, para o cabelo, né, então é super importante. Proteínas na quantidade certa, né, que nosso cabelo, nossa unha precisa, nossa pele precisa de proteína. E se a gente não consome na quantidade certa, o que acontece é que o corpo vai mudando, vai mandando, na verdade, para onde precisa mais. Então acaba nem chegando no cabelo, não chega na unha, a unha fica fraca. Então esses, nutrientes são muito importantes e eles têm que estar numa quantidade adequada para que a gente consiga ter os benefícios. Fora a água, né. A água Sim, não é um alimento, mas é super importante muito também. importante, né, tem ali Uhum. um mínimo para cada peso, né. Isso, exato. A gente faz um cálculo, né, individual Uhum. também, mas todo mundo normalmente consome menos do que o necessário. Sim. E qual a tua visão sobre dietas restritivas e qual é o impacto disso na parte emocional?
Eu sou uma pessoa que, quando não era da nutrição ainda, não tinha conhecimento, também fiz dietas restritivas. Eu sei o quanto é difícil a gente conseguir lidar com isso a longo prazo, né? Porque a restrição a gente consegue fazer por um curto período de tempo. E ela não consegue resolver o nosso problema alimentar, né? Na maioria das vezes a gente volta a reganhar, né, o peso que perdeu durante uma dieta restritiva. Então, o que eu gosto de trabalhar e que eu vejo que dá certo é a gente aprender a comer de uma forma equilibrada a longo prazo, que a gente não precise viver de restrição muito severa, né? Algo que realmente dê deficiências nutricionais no futuro. Então, existe um Uma caminho. reeducação, né, uma Exato, consciência, um estilo de vida, uma nova rotina. exato. E eu tive, né, um processo, já te relatei na nossa consulta, que a doutora também me atende, que eu tive emagrecimento de 19 quilos, né? Uhum, E isso dá um impacto muito forte na nossa autoestima, né? E uhum, conectando um pouquinho com a parte da estética, quando a gente tem um emagrecimento muito uhum, alto, assim, né? Tipo 19 quilos, vem a flacidez, tanto facial, algumas pessoas ficam uma flacidez mais local, abdominal, né? exato. No meu caso, daí foi um pouco mais facial, então tu sente que fica um pouquinho com a pele um pouco mais envelhecida. E isso é Sim. normal, né, doutora? É um efeito colateral, digamos, né, do emagrecimento. A gente tem como controlar melhor isso, esse emagrecimento ele é mais gradual, mas acontece. Mas os alimentos também ajudam nesse sentido, né, a gente tendo um bom aporte de proteínas, a gente tendo nutrientes, vitaminas, minerais em quantidade suficiente, auxilia. E os tratamentos estéticos ajudam muito também a gente conseguir melhores resultados, né, acho que os 2 em conjunto é o que faz a pele se manter, né, com vício, com qualidades Sim. e elasticidade também, né. E se tu pudesse deixar uma dica de ouro também para o pessoal, para começar a comer melhor hoje mesmo, qual Uhum, seria uma dica de, né, estar no presente e inserir uma alimentação mais sim. saudável? É tentar incluir muita cor no prato, né, alimentos variados, legumes, verduras, a gente não tem como fugir disso, né, são os alimentos que têm a maior concentração do que a gente precisa de fato, vitaminas, né, alimentação natural. Então se a gente consegue montar um bom prato, né, na maior parte das nossas refeições, a gente tem a grande maioria dos nutrientes que a gente precisa. Então começar por aí é uma grande coisa. E doutora, o que que mais impacta, né, dos teus pacientes que relatam a satisfação de atingir os resultados deles, né? O que que é para ti esse retorno, esse feedback? Eu acho que a parte mais incrível do meu trabalho, que é acompanhar a transformação de cada paciente, de ver as mudanças, não só em questão corporal, em questão laboratorial, em questão de exames, né, mas a mudança de vida, né, o que eles conseguem, transformar a partir da transformação que eu faço, né. Então, questões de família, questões emocionais, de relacionamento, são várias questões e variadas, né, de coisas que às vezes a pessoa não consegue nem imaginar que veio através de uma mudança alimentar. Então, ela mudou a alimentação, ela conseguiu se ver de uma forma mais positiva, conseguiu ter mais amor próprio, melhorou o relacionamento, melhorou o trabalho, melhorou um monte de outras coisas. Sim. Então, é muito gratificante ver essa transformação. Claro. E se tu pudesse dar uma dica para quem está procurando, não só, claro, principalmente uma qualidade alimentar, né, ter uma disciplina alimentar, Uhum. mas para que a pessoa consiga perder peso, né? Ela quer perder peso. Qual é o primeiro passo para ela começar esse desafio? O primeiro passo é a gente conseguir enxergar quem é essa pessoa, né. Então o profissional ajuda muito nisso, a clarear, né, mapear qual é a rotina, quais são as maiores dificuldades, o que que ela já está consumindo, o que está faltando ela consumir, quais são as condições de saúde. Então tem que ter esse mapeamento para que a gente consiga partir, né, para uma direção que faça sentido, que essa pessoa consiga emagrecer e manter o resultado, que é o mais difícil, né. Emagrecer em si não é o mais complicado, é manter ao longo dos anos, né. Então a gente conseguindo mapear isso, entender as dificuldades, a gente traça um plano que ela realmente consiga fazer, e para sempre. Claro.
E agora nós vamos fazer um desafio com a doutora Caena Zarte, que é verdade ou mito. Doutora, é verdade que comer carboidratos engorda? Na verdade, não, é um mito. Na verdade, o que conta é o que a gente consome ao longo do nosso dia inteiro, né, e não só o carboidrato, todos os macronutrientes. Mas existe muito esse mito em volta do carboidrato, de que a gente não pode comer à noite, que vai engordar mais, e na verdade isso não existe, né? Não existe um horário que vai começar a engordar mais, e sim o todo, né? O que a gente consome ao longo do nosso dia inteiro. E comer gorduras saudáveis como o abacate, o azeite, é bom para o coração? Sim, isso é verdade. As gorduras boas, né, as monoinsaturadas e as poliinsaturadas, elas têm esse poder de aumentar o nosso colesterol bom, né, o que a gente quer que seja um pouco mais alto, e reduzir também o ruim. Então, ajuda muito. A gente precisa consumir esse tipo de gordura. É verdade que dietas sem glúten são mais saudáveis para todos? Não, isso é um mito. A exclusão do glúten é necessária só para quem tem doença celíaca ou alguma sensibilidade ao glúten. Pessoas que não têm qualquer tipo de insensibilidade não se beneficiam diretamente dessa exclusão. Que tu pode estar fazendo uma restrição sem qualquer fundamento, reduzindo nutrientes da tua alimentação. Então, tem que ser bem pensada essa exclusão e com uma recomendação, né, uma orientação de que realmente a pessoa vai ter benefício quanto a isso. E doutora, beber suco detox ajuda a eliminar toxinas do corpo? Isso também é um mito. O suco detox, ele é maravilhoso, ele é gostoso, ele tem nutrientes importantes, mas quem faz essa detoxificação é o fígado. Então, o nosso papel é fornecer nutrientes na nossa alimentação, no nosso dia a dia, que ajudem ele a fazer, né, o papel dele. E o suco é uma das opções, a gente não precisa consumir necessariamente o suco, a gente pode incluir esses mesmos alimentos de outras formas. Então, é super importante a gente ter a couve, que é um dos alimentos presentes no suco, o limão, gengibre, mas não necessariamente tomar o suco vai criar o detox, né? Isso Ah, quem faz é o fígado. que interessante. E existem suplementos que todo mundo deve consumir para ser saudável? Mas também é um mito, não existe qualquer suplementação que todo mundo precise consumir. O que existe é uma individualização. Então, tem pessoas que precisam corrigir deficiências, né, nutricionais, como vitamina D, que é super comum, ômega 3 também é um suplemento que a gente usa com frequência, mas não que seja para todo mundo. Isso tem que ser avaliado conforme os exames, os sinais, os sintomas que o paciente está relatando. Então não é uma regra, né, doutora? Acabando Isso. com as perguntas aqui, então não é uma regra que a gente Uhum. todos devam usar polivitamínicos ou, Isso. né, e se automedicar, né? Pode ser até perigoso, né, dependendo da combinação de nutrientes que tem ali ou a forma que está disposta, pode interagir com medicações, então é bem perigoso, né. A gente sempre tem que fazer um acompanhamento, tanto nutricional ou médico, né, para avaliar a necessidade. Até porque a dosagem, né, ela pode ser Uhum. também perigosa, né? Exato, isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente não orienta que o paciente saia comprando ou se automedicando, e sim que a gente faça exames e avalie bem para ter uma suplementação de fato estratégica, inteligente. Doutora Caena, foi um prazer, né, te receber aqui. Trouxe dicas maravilhosas, né, e também falou sobre assuntos importantíssimos. Eu acho que o pessoal vai gostar bastante. E também fica a recomendação para quem quiser cuidar da sua alimentação, procurar um especialista como a doutora Caena, que você vai ser muito melhor assistido, orientado e conseguir os seus resultados com muito mais sucesso. Foi um prazer e para finalizar, deixo o meu agradecimento e deixa as tuas redes sociais para que o pessoal possa te acompanhar, seguir teu trabalho. Então, obrigada, Andréia, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. E quem quiser me acompanhar lá no Instagram, o meu arroba é Nutricaena, e aguardo vocês lá na Clínica Arones para transformar tanto a alimentação e a saúde no modo geral. Muito obrigada, doutora. E Obrigada. esse foi mais um Empodera, um programa de empoderamento, e eu aguardo vocês num próximo episódio.